Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo. Vou ler um texto aqui em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A Bíblia considera o coração como se fosse a casa de máquina da vida humana. É a partir do meu coração em que eu tomo as minhas principais decisões. É por isso que a Bíblia diz, aquele que crer de coração, aquele que crer do fundo do coração ou do coração, ele será salvo. Então, há sentimentos em mim, no meu coração, em que, digamos, norteiam a minha vida. É por isso que não adianta eu ter uma vida meramente transformada externamente. Eu preciso, digamos assim, de experiências no meu interior, que vão além de emoções, arrepios ou coisas similares, né? São sentimentos profundos, né, que são gerados em meu coração, a partir de verdades que são externas a mim. Por exemplo, eu não posso julgar de forma subjetiva o que é belo o que é belo e o que é feio. Eu não posso julgar de forma subjetiva o que é verdadeiro e falso, né? O verdadeiro e o falso está ali. Ou seja, independentemente de como eu julgue, o verdadeiro e o falso está ali. São verdades, é verdade absoluta, né? O verdadeiro e o falso, o belo e o feio, o bom e o mal. Então, os meus sentimentos, eles devem, digamos assim, ser moldados não de acordo com aquilo que eu acho, mas de acordo com aquilo que aquelas coisas são em si mesmo. A partir do momento em que eu tento moldar, digamos assim, os meus sentimentos de forma subjetiva, eu acabo caindo no erro que caíram os povos, né? Como está descrito em Romanos, capítulo de número 1, a partir do versículo 18, mas eu não vou ler a partir do versículo 18, eu vou ler a partir do versículo, deixa eu ver aqui, vamos ler a partir do versículo 20, que diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seu discurso se desvaneceram. E em seu coração, veja o coração aqui como centro, e em seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves e quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou à consciência de seus corações, à imundícia, para desonrar os seus corpos entre si. Veja, por causa, né, da falsa compreensão e dos falsos sentimentos que tiveram no coração acerca de Deus, essas pessoas elas transformaram Deus, né, em semelhança, como diz aqui, em semelhança de seres corruptíveis, né, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Ou seja, por causa, né, dos seus sentimentos, eles reduziram a glória de Deus. Ou seja, a glória de Deus, Deus, né, independentemente do que eu ache, ele é. Independentemente do que eu pense, ele é verdadeiro, entendeu? Então, meus sentimentos, ele tem que se adequar a Deus e não a Deus aos meus sentimentos. É por isso que a mudança, como eu disse, ela parte a partir dessa compreensão da verdade, e os meus sentimentos eles têm que ser moldados, né, a essa verdade. Mas dentro da nossa cultura, né, que é uma cultura dos prazeres, dos TikToks da vida, né, dos momentos, é o texto lá de Coríntios quando diz assim: comamos e bebamos porque amanhã morreremos, ou seja, é do aqui e agora, é esse o momento, desfrute o momento. Então, como não há, digamos, nessa cultura a busca pela verdade, a busca do que é verdadeiro, as pessoas elas vivem de forma superficial, elas não conseguem ser afetadas, né, com a verdade. Por quê? Porque não estão em busca da verdade, não estão em busca do propósito. Mas a Bíblia Sagrada, né, ela nos motiva, digamos assim, como o texto que foi lido, né, de tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele, do coração, procede a fonte da vida.
Então, é através dos meus sentimentos verdadeiros que eu vou ser conduzido à vida, que eu vou ser conduzido à verdade, né? Então, aqui, a verdade, ou o que é verdadeiro, ele não está meramente no campo subjetivo da coisa, né? Eu devo perceber o que é verdadeiro através de sentimentos que nós vamos ver, sentimentos ordenados, né? Que procedem do meu coração, né? Que me levam a virtudes, né? O homem, ele foi criado para ser virtuoso e não para viver, né, debaixo de vícios, debaixo do pecado. É por isso que nós precisamos, acima de tudo, resgatar a verdade, lutar pela verdade, né? Saber o que é verdade, porque a verdade, ela não é relativa, a verdade ela é absoluta, né? Ela é absoluta. Então a verdade, ela pode moldar o meu coração, né? De forma que eu não apenas me emocione com aquilo, não de forma que apenas eu, digamos assim, sinta arrepios por aquilo que eu estou escutando, mas eu seja, como diz o texto, afetado, né? Ou seja, os meus afetos modifiquem através daquela verdade, né? Então, o homem que não vive esses afetos profundos, né? É o que C.S. Lewis chamava de um homem sem peito, no livro Abolição dos Homens, né? O homem sem peito é o homem que não tem os seus sentimentos ordenados, né? É o homem ou que ele é guiado pelo instinto, que ele chama estômago, ou o homem que é guiado apenas pelo intelecto, ou seja, o homem racional, né? O homem apenas do mundo racional. Ele não tem sentimentos profundos, os sentimentos dele é moldado segundo, digamos assim, as circunstâncias. Então esse homem ele não está guardando o seu coração, ele está guardando apenas o seu intelecto, né? E esse assunto ele é importantíssimo, eu acho, para a igreja atual, que vive esses dias em crise e vive muito influenciada, né, pela cultura a qual está inserida. Então, por essa razão, nós devemos nos aprofundar. Eu estou lendo, na verdade, eu li esse livro muito bom, A Igreja Conservadora, em que ele diz que a igreja ela tem três pilares, né? A ortodoxia, a ortopraxia e a ortopatia. A ortodoxia, ela é a doutrina verdadeira, a doutrina certa, o ensinamento certo. Enquanto a ortopraxia seria as práticas certas, existem práticas certas da igreja. E a ortopatia, que seriam os sentimentos certos, os sentimentos corretos, ou seja, uma coisa está interligada à outra, ou seja, a ortodoxia que está interligada à ortopraxia, que está interligado à ortopatia. Sem um desses três pilares, né, a igreja ela rui, a igreja ela cai, a igreja ela desaba. Então é por isso importante resgatar a ortopatia, porque a ortopraxia, alguns até concordam, alguns até praticam, a ortodoxia também, alguns acreditam na verdade de Deus, mas a ortopatia está sendo muito negligenciada, né? Porque as pessoas elas não estão falando sobre os sentimentos verdadeiros. Então, a partir do momento em que eu deturpo meus sentimentos, eu deturpo também a imagem de Deus, né? Como aqui nós lemos em Romanos. E esse livro, ele cita, né, chega a citar esse do C.S. Lewis, a abolição do homem, né, porque C.S. Lewis ele vai defender justamente isso, que os homens antigamente, eles tinham esses sentimentos ordenados, eles tinham a verdade e a partir da verdade eles ordenavam os seus sentimentos para terem sentimentos corretos, né. E ele chega também a aconselhar texto, né, do Chesterton, Ortodoxia, né, porque para que eu possa ter sentimentos corretos, é preciso ser afetado pelo discurso, e o discurso tem por base, né, afetar a minha imaginação. Porque uma vez que eu imagino, né, as coisas, porque a linguagem da imaginação, às vezes é uma linguagem mais, digamos assim, acertada, mais ligada à realidade, do que meramente a linguagem fria, né, da ciência, a linguagem fria das leis, né, porque a linguagem da imaginação, do mundo da imaginação, é uma linguagem mais vívida, é uma linguagem que se empolga mais com determinados acontecimentos que estão ali no mundo da imaginação.
Então, através do discurso, né, eu afeto as pessoas para que elas venham, digamos assim, ter esses sentimentos corretos. E também aí a gente também desemboca, né, até nas lições de Spurgeon, que fala que os sermões eles devem ter ilustrações para que as pessoas apenas não digam, né, que aquela mensagem é de forma aterrorizadora, aquela mensagem ela está aterrorizando a pessoa, ou seja, a pessoa está sentindo aquele sentimento de terror. Ela não apenas sabe que aquela mensagem é aterrorizadora, mas os seus sentimentos estão aterrorizando ela, né? Aí vem aqui o homem, né, que escreveu sobre essa questão, né, afeições religiosas, eu estou lendo, né, ali a primeira parte, em que tem o famoso sermão de Jonathan Edwards sobre os pecadores na mão de Deus irado, né? Que quando ele pregava, né? Quando ele pregou esse sermão, as pessoas apenas não entenderam que estava ocorrendo o perigo do inferno, mas as pessoas se abraçavam nas cadeiras, né? E viam ali o abismo aberto, né? E elas clamando por misericórdia. Então, meus amigos, essa questão das afeições, né, dos sentimentos, do coração, elas estão sendo muito negligenciadas, né? Elas estão sendo muito dadas à subjetividade, enquanto essa questão ela vai além da subjetividade. Por quê? Porque ela está relacionada à verdade, ela está relacionada ao que é belo, ela está relacionada ao que é bom, o que é mal, né? Então, a partir do momento em que eu deixo meus sentimentos, né, totalmente moldável à cultura atual, eu não vou ter sentimentos verdadeiros, eu não vou ter sentimentos reais, eu não vou ter sentimentos profundos. Por isso que deve haver esse resgate. Então, de tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Eu vou tentar fazer outros vídeos que falem acerca das afeições, né? Por exemplo, do livro que eu já li aqui, né? A Igreja Conservadora, que ele fala aqui da ortopatia, né? Que são os sentimentos corretos, né? Como ele fala aqui, a terceira parte do livro, ortopatia, né? Aí o primeiro capítulo dessa terceira parte é sobre as afeições religiosas e a beleza, né? O quanto a beleza importa, né? A Bíblia compara a glória de Deus ao belo, né? Ou seja, a beleza está ligada à glória de Deus, à pessoa de Deus, às manifestações de Deus, né? E a segunda parte, né, digamos assim, o segundo capítulo dessa terceira parte é moldando as afeições e a imaginação. Eu vou até comentar, né, com os obreiros da minha igreja sobre essa questão, né? Como se molda as afeições e a imaginação. Porque a imaginação, como eu disse, ela ajuda, digamos assim, de alguma forma, a eu moldar também os meus sentimentos, porque a verdade de Deus, né, para chegar a ela, para falar até sobre ela, eu preciso fazer, digamos assim, analogias, né? Eu preciso usar de metáforas, porque ela foge muitas das vezes até da razão humana. É por isso que na sua, como diz aqui, na sua sabedoria, né, no texto de Romanos, né, que os homens em sua sabedoria própria, eles não conseguiram conhecer a Deus, dizendo-se sábios, né, versículo 22, tornaram-se loucos. Então, meus amigos, que nós possamos despertar, né, que nós possamos guardar o nosso coração, colocar o nosso coração diante de Deus, para que possamos, diante do Senhor, ter, digamos assim, esses sentimentos corretos, afetos de amor, afetos de admiração, afetos de fervor, afetos até de pavor, se for o caso, né? Se estivermos aí pecando, se estivermos desobedecendo a Deus. Então, que você possa aqui me seguir, né? Me seguir aqui e possa comentar também, caso você não tenha entendido algum ponto, possa compartilhar, né? Para que nós possamos debater. É um assunto que eu acho que é de extrema importância, urgência, né, para a igreja atual, uma igreja totalmente dispersa, uma igreja totalmente, às vezes, ligada, digamos assim, a circunstâncias, a modismos, né?
Ou seja, a verdade já não está mais ardendo nos corações, a ponto das pessoas serem guiadas por essa verdade. Então, essa era a palavra que eu tinha para vocês. Que Deus possa abençoar.